Tempos incertos. E como os tempos que nós estamos vivendo estão incertos. Muitas pessoas, diante desse momento que nós estamos passando, perderam empregos, outros estão hospitalizados. Eu acompanho muito a reportagem na televisão e eu vejo pessoas que têm uma grande dificuldade, às vezes, nos morros cariocas, sendo entrevistadas diante desse momento. Nada a perder materialmente. Mas muitos daqueles que ali vejo, com muitas crianças, simplesmente em busca de algo para alimentar-se, e quando recebem, eles ficam muito felizes e dizem: Deus está cuidando de nós. Será que você tem a mesma confiança de que Deus está cuidando de você? Talvez, diante das incertezas da vida, você olhe para certas situações e talvez até as encare como normais. Você olha para certas situações e diz: mas isso sempre aconteceu. Essa situação que estamos passando agora, embora seja difícil, é uma situação econômica que o país atravessa. Mas logo tudo vai passar. Você não consegue, muitas vezes, ver Deus cuidando de você diante dessa situação. Por quê? Jesus Cristo, ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa, então ela se estriba na sua própria condição financeira, então ela não consegue ver a mão de Deus. Por outro lado, no exemplo que eu citei, aquelas pessoas que recebem apenas o mantimento para se alimentarem, eles conseguem ver a mão de Deus, porque de outra maneira eles não teriam nem dinheiro para comprar. Ou seja, de todas as maneiras nós nos encontramos nas palavras de Jesus, de que o dinheiro ele rivaliza com Deus e muitas vezes a pessoa pode se sustentar na sua própria situação. Jesus, ele disse o seguinte aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um só côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Pois bem sabe vosso Pai Celestial que as necessitais de todas elas. Olha que texto interessante. Deus conhece todas as nossas necessidades. Talvez aquela pessoa que eu citei para você, nos morros, que dizem Deus está cuidando de nós, muitas vezes não são religiosos, mas
intrinsecamente eles têm confiança de que Deus cuida das suas próprias necessidades. Isso vem muito junto com aquilo que Jesus Cristo disse. Mas se Salomão não se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que amanhã serão lançados no fogo, será que Deus não vai cuidar de você? Quais são as suas preocupações diante desses momentos incertos em que nós estamos vivendo? Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, também nos dá um conselho muito sábio. Não estejais inquietos por nada, mas busquem por oração, súplica, façam conhecer as suas petições a Deus, e a paz de Deus, que supera, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Esse texto ele é muito interessante quando nós comparamos ele com o texto de Mateus, capítulo 6, que Jesus Cristo nos disse agora. Veja que ele diz que você terá uma paz que supera todo o entendimento, ou seja, uma paz que você não consegue nem explicar. Mesmo diante dessa situação caótica, desse tempo de incerteza que nós estamos vivendo, você não consegue explicar a paz, porque você está colocando a sua confiança em Deus. Não andeis inquietos. Isso não significa que você não precisa se preocupar, no bom sentido, com aquilo que você fará amanhã. Não significa que você vai deixar tudo de lado, vai se tornar um andarilho, porque você vai esperar que Deus te dê a comida. Não é isso, de maneira alguma. O texto vai muito além disso. O texto mostra que você não deve estar preocupado. Nós já falamos algumas vezes sobre essa expressão e é um tema que vale muito a pena, principalmente nesse momento. As pessoas estão temerosas, não sabem se a economia vai se recuperar. A previsão de queda do PIB do país, nosso aqui no Brasil, já é muito grande. Prevêem-se os especialistas provavelmente uma inflação e até mesmo uma recessão, mesmo que não sejam tão altas como as que nós conhecemos no passado. E nós? Será que estamos colocando as nossas orações, as nossas petições para aquele que realmente pode nos dar a paz? Talvez a gente não consiga fazer nada no sistema político, no sistema econômico. Existem as pessoas que estão a fazer, mas nós podemos derivar a paz de Deus e cuidar das nossas próprias necessidades com as nossas próprias mãos. Conforme eu citei, muitos perderam e perderão seus empregos. Mas quem é que os sustenta? Será que era a empresa que ele trabalhava? Ou será que Deus verdadeiramente está no controle? São palavras que muitas vezes parecem difíceis de se aceitar e até mesmo de ouvir. Mas existe a necessidade de parar e dar um reset na vida. Temos que começar a analisar para onde nós estamos caminhando. Quem realmente somos nós diante da situação difícil e da crença de que Deus está no controle? Muitos evangélicos usam essa palavra e acham até bonito. Eles dizem, Deus está no controle. Oh, sim, Deus está no controle, mas você acredita de verdade? Será que a paz de Deus, essa paz que não se consegue explicar, ela está tomando conta do seu coração? Essa paz ela só pode existir se realmente houver confiança em Deus. É mais ou menos assim. Imagine, por exemplo, aquele pai que gosta de brincar com o filho, jogando o filho para o alto. O filho, ele dá risada, ele é jogado para o alto e ele sabe que ele vai cair de novo nos braços do pai. Então, toda vez que o pai quer brincar com ele, ele vem correndo e se deixa o pai jogá-lo. Pois é, assim também deve ser a nossa confiança em Deus. Entregue-se nas mãos de Deus. Não esteja ansioso. Não adianta estar preocupado, não importa qual a situação. Não importa qual a situação.
Procure andar com cuidado, procure andar com bom juízo, procure entregar a sua situação, por mais difícil, por mais inexplicável que ela seja, ao Pai. Ele está no controle. Muitas vezes nós vivemos situações que são situações impossíveis de explicar a qualquer outro ser humano. Mas Deus está no controle. Confie nele. E a paz de Deus, não importa que situação seja, ela tomará conta do seu coração. Os tempos são incertos. Passaremos por muitas dificuldades ainda até que essa pandemia realmente seja erradicada. Alguns falam em quarentena por mais meses. Aqueles mais pessimistas falam até mesmo em anos. Mas uma coisa é certa: se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, das flores, não vai cuidar de você? Não estejais inquietos. As inquietações, elas só vão gerar doença em você. As inquietações só vão fazer com que você perca a alegria de viver. Portanto, embora os tempos sejam difíceis, literalmente estamos vivendo tempos difíceis de manejar. Os tempos são incertos. Ponha em Deus a sua confiança. Pode parecer até difícil. E muitas vezes até abstrato. Afinal de contas, nós não vemos Deus. Mas agora é que se requer o uso da fé. A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos. Se você procurar desenvolver a sua fé a partir da leitura da palavra de Deus, se você colocar nas mãos de Deus os seus problemas, pode ter certeza que Ele vai ajudar você. Essas palavras são vivas e são do Senhor Jesus. Se Ele veste assim as aves do campo, não vai vestir você. Se Ele cuida dos animais domésticos, não vai cuidar de você. A paz de Deus pode superar todo o seu entendimento. Você vai estar no olho do furacão, mas internamente você vai estar em paz. Deus abençoe vocês. Espero que você, nesses momentos de incerteza, realmente coloque a sua confiança em Deus e receba essa paz. Fique na graça e na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, consolo das Escrituras.